A cada aula estamos mergulhando e nos tornando cada vez mais especialistas dentro do assunto de incorporação imobiliária e construção. Nós vimos necessariamente o faseamento do projeto arquitetônico, vimos também as questões relacionadas aos projetos complementares, a montagem do projeto legal e as questões relacionadas à compatibilização. E assim nós definimos basicamente o escopo técnico do projeto. E a partir desse ponto, então, nós temos que planejar o tempo que vai durar para executar esse escopo, esses projetos que foram definidos. E quanto de recurso também vai ter que ser levantado e de que forma no tempo terão que ser levantados esses recursos para que tudo seja feito. Até porque tem que ser feito esse planejamento agora, porque tem que se colocar, inclusive, no contrato do cliente, qual é o prazo limite para que seja entregue a coisa que foi adquirida. Então, essas questões são relacionadas justamente depois dos projetos executados, nos quais nós temos que estabelecer não só um cronograma da incorporação, como também um cronograma de execução da construção, já prevendo o atendimento das exigências legais que têm que ser colocadas de forma contratual. Alguns prazos, inclusive, são de natureza jurídica, outros são de natureza gerenciais e compromissórias, com os investidores e com os clientes. Então, é o que nós veremos hoje e nessas próximas aulas, questões relacionadas ao cronograma, ao orçamento e à viabilidade definitiva. São esses aspectos que nós estamos vendo exatamente aí agora neste visor. Para quem está à frente, estruturando empreendimentos e conduzindo incorporações imobiliárias, esta tríplice análise que você está vendo aí à frente entre escopo, tempo e recurso é uma conjugação obrigatória de quem está conduzindo, porque a todo momento ele tem que estar atento a entregar e garantir o escopo que foi contratado, dentro de um prazo contratual acertado e limitado no máximo ao recurso que foi previsto para que isso tudo seja feito em termos de escopo e no tempo programado. Essa análise, tríplice análise, diz respeito justamente a esses três aspectos: escopo, tempo e recursos. O escopo, porque seria tudo aquilo, todos os projetos que nós vimos anteriormente, todos os memoriais e os documentos levantados até agora, tudo isso faz parte do escopo do projeto. Alguma demanda que não esteja dentro desses instrumentos dos projetos, memoriais e documentos, não faz parte do projeto. Então, nós deveremos concentrar nossa atenção, justamente a nossa capacidade de gestão, na entrega do que foi estabelecido como escopo. O segundo ponto é justamente isto: quanto tempo vai levar para executar este projeto, nas características que foram colocadas para atender aos memoriais, para atender às exigências legais. Dentro da perspectiva do tempo, também são estabelecidos algumas prerrogativas e restrições em termos de limite de prazo para atendimento. Como, por exemplo, na emissão do alvará é estabelecido um prazo regular para que você atenda, neste prazo estabelecido, a construção do seu projeto, a construção do empreendimento. Vencendo o alvará, ele é passível até de renovação, mas dentro dele já é tempo suficiente para que você execute o empreendimento. Até porque, no seu planejamento de construção, você estabelece um prazo, e esse prazo tem que fazer constar nos contratos, instrumentos contratuais de venda dos clientes.
e você tem que estabelecer o atendimento de tudo aquilo que você pré-definiu como execução do projeto dentro desse prazo. Outro ponto importante diz respeito exatamente às questões dos recursos. Os recursos que serão empregados no tempo para construir o escopo que foi pré-definido. Então, para executar a obra, é feito então um levantamento que é o orçamento definitivo, uma vez que neste ponto nós já temos todos os projetos arquitetônicos complementares definidos e detalhados ao ponto executivo, suficiente para que seja feita uma previsão mais precisa com relação aos gastos necessários para que tudo seja realizado. Então, nessa etapa, justamente, nós fazemos o levantamento do orçamento definitivo. Então, repare que antes, o que era necessariamente, tínhamos um grau de imprecisão, agora não. Agora nós já temos todos os elementos necessários para estabelecer de forma mais precisa o tempo que se vai gastar, estabelecer um cronograma e os recursos que serão necessários para a execução do empreendimento de forma definitiva. E tudo isso vai constar dentro do planejamento e dos instrumentos contratuais. Esta análise tripla que nós vemos aí à frente é uma análise, na verdade, de risco que tem como parâmetro nortear a decisão de quem está conduzindo e estruturando o empreendimento. É estudado o impacto quando nós mexemos em um desses aspectos sobre os outros dois. Por exemplo, se eu mexer necessariamente no projeto arquitetônico, fazendo uma alteração no playground, por exemplo, ampliando ele, obviamente, eu vou ter um aumento de custo e vou ter também um aumento de prazo para executar esse incremento no escopo técnico do projeto arquitetônico que foi colocado. Então, quando eu mexo no escopo, eu posso aumentar o prazo de execução e posso também aumentar o custo. Aí eu tenho que analisar isso sob a ótica dos compromissos que eu assumi. Essa alteração vai fazer com que o orçamento estoure. Se estourar nesse ponto, eu tenho que compensar ele de outra forma, em outro ponto. Se por acaso vai fazer com que seja prolongado o prazo de execução do projeto, então necessariamente eu tenho que analisar isso sobre o prazo limite de execução, ou seja, essa alteração vai influenciar no prazo final da obra. Por outro lado, se a obra for alongada, haverá um atraso de obra, e esse atraso de obra estará diretamente ligado ao aumento dos custos. Então, necessariamente, é uma tríplice análise, e nós temos que estar a todo tempo, quem está à frente, conduzindo essas três questões. Porque eu tenho que estar comprometido em entregar o escopo conforme foi contratado, dentro do prazo estabelecido contratualmente e gerencialmente, e limitados aos recursos que foram previstos nessa época agora do planejamento. Então, eles representam uma limitação. Dentro de uma visão geral, qual seria, então, o prazo de execução de uma incorporação imobiliária? Então, necessariamente está esquematizado aí na sua frente uma forma de compreensão para entender o tempo de duração médio de um ciclo de incorporação imobiliária. Em linhas gerais, o empreendedor deve trabalhar com uma visão temporal da sequência das etapas imobiliárias. Inicialmente, é evidente, um cronograma geral com as etapas e atividades tem que servir como um plano de desenvolvimento. Porém, ao passo em que o projeto vai sendo estruturado, o cronograma vai aos poucos também sendo mais detalhado para atender à necessidade de controle, de monitoramentos e de planos de ações necessários para o avanço de forma direcionada. Existem prazos que são limitados legalmente. Outros, como o tempo entre o registro de incorporação e início de obra,
também são subentendidos de acordo com os dispositivos legais. Nós vamos ver isso nesta aula. Bem como o tempo total da incorporação após o registro no cartório de registro de imóveis. Então, dentro dessas restrições, o empreendedor ele tem um limite e ele deve estar compromissado em atender a essas restrições, a esses limites. Para atender, então, nós produzimos uma peça chamada cronograma. O cronograma do projeto e o cronograma de obra. É uma ferramenta gerencial para que nós façamos a gestão da evolução do empreendimento. Através dele será possível realizar um controle sobre a execução e entrega que são realizados ao longo do tempo. Voltando então a visualizar o quadro do planejamento do cronograma da incorporação que está à nossa frente, nós verificamos que até o registro da incorporação tem que ser atendida a uma série de pré-requisitos até este momento para habilitar que seja feito o memorial de incorporação e registrado no cartório de imóveis para que as unidades sejam vendidas antes mesmo de sua execução, na planta ou durante a construção. Até agora nós vimos uma série de atividades e etapas que têm que ser cumpridas até chegar o momento do registro de incorporação imobiliária. Desde a aquisição do terreno, a licença ambiental, a elaboração dos projetos, o alvará, até chegar neste ponto em que é registrado o memorial no cartório de registro de imóveis. Esse tempo de execução até chegar a esse ponto normalmente é superior a 6 meses. No planejamento de uma forma geral do terreno ao registro de incorporação, o que se vê por aí é um tempo médio de 12 meses. Mas para efeito de visualizarmos o tempo normal de uma incorporação média, de porte médio, nós colocamos aí 6 meses ou mais, até chegar ao ponto do registro de incorporação. Então, a partir do registro de incorporação, o empreendedor já tem planejado o nível de vendas que tem que realizar para que a sua construção seja iniciada, já prevendo no seu planejamento financeiro o aporte de recursos financeiros através de um financiamento e a parte de recursos próprios, a partir das vendas dos clientes que ingressam com recurso para suprir essa parte que ele teria que aportar em relação à sua participação. Iniciando-se, então, as vendas a partir do registro de incorporação, segue-se um prazo legal de 6 meses, onde esse registro de incorporação ele está válido e o empreendedor pode, então, divulgar, vender imóveis na planta ou durante a construção. Nesses 6 meses, nós chamamos de período de capitalização, que é o período entre o início das vendas até o início da construção. Muitos empreendedores iniciam a sua construção após 6 meses do registro de incorporação. Em sua maioria, nós observamos por aí que nesse período de capitalização está entre 6 a 12 meses. Então, como é que isso é visto em termos de prazos legais? Quando se tira o registro de incorporação e inicia-se as vendas, o prazo legal é de 6 meses para que as unidades sejam vendidas. Nesses primeiros 6 meses, é importante salientar que o empreendedor tem o que se chama de prazo de carência. O incorporador insere no memorial de incorporação um prazo em que é concedido a ele, ao incorporador, cancelar a incorporação, caso ele veja que as suas vendas não aconteceu conforme ele predefiniu, ou qualquer outro fator que impossibilite que ele dê continuidade à incorporação. Então, ele, nesse período de 6 meses, ele pode denunciar e cancelar a incorporação. Então, nesse período,
Se caso ocorra a desistência, o cancelamento, a denúncia do incorporador, de modo que ele não vá à frente com a sua incorporação, ele devolve tudo conforme o que é preestabelecido na lei aos adquirentes que fizeram a aquisição neste período. Isso é previsto e coberto, inclusive, na Lei 4591 de 64, da incorporação, no seu artigo número 34, que diz: o incorporador poderá fixar, para a efetivação da incorporação, prazo de carência dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. Isso é impossível? Não. Normalmente se vê isso no mercado? Também não. Mas acontece? Sim. Recentemente agora, um dos maiores incorporadores de loteamento do país lançou uma primeira etapa de um empreendimento. Passado o tempo do sucesso das vendas da primeira, lançou-se então a segunda etapa. Houveram algumas vendas, mas o incorporador, nesse prazo de 6 meses depois do RI, cancelou a incorporação, desistiu, viu que as vendas não foram de acordo com o que foi planejado. Então, nesse período, houve o cancelamento e a devolução dos clientes dos recursos que eles tinham realizado para a aquisição das unidades autônomas. Então, resumindo, depois do registro de incorporação, o incorporador segue-se um prazo de 6 meses, que é concedido e válido esse registro, para iniciar as vendas, no qual ele pode cancelar. Passado esse tempo, o incorporador ele pode revalidar o prazo do registro de incorporação por mais 6 meses, totalizando 12 meses, sendo que nesse período de mais 180 dias, não será mais possível ao incorporador fazer o cancelamento da incorporação imobiliária. Então, nesse período, após o registro de incorporação, no qual é concedido o prazo de carência de 6 meses e revalidado por mais 6 meses para que ele realize as vendas necessárias para que ele inicie a construção, é que é tido como o período de capitalização. Subentende-se então que é concedido ao incorporador um prazo inicial de 6 meses para ele iniciar as vendas, no qual ele pode cancelar a incorporação. E mais 6 meses de revalidação desse mesmo registro de incorporação, aonde ele pode realizar as vendas necessárias ao ponto de equilíbrio que ele precisa para iniciar as obras. Então, subentende-se que o incorporador, a partir da data do registro de incorporação, ele tem um período de 12 meses para iniciar a sua construção. Iniciando-se a construção, ele tem um prazo também estabelecido em contrato, com o qual, quando ele vende ao cliente, ele estabelece uma data limite, já prevendo o planejamento da construção, que ele entregará a coisa que foi adquirida. Então, a realização das obras, ela tem também um prazo contratual. Nesse caso aí, nós estabelecemos uma visão inicial de 18 meses, como um porte de construção médio. Depois desses 12 meses, nós temos aí um prazo chamado prazo de tolerância, em que o incorporador poderá, por efeito de lei, atrasar a construção. Mas dentro desses 6 meses, vamos dizer que entre essa permissão dos 6 meses e a finalização da obra, ele tem também os procedimentos para fazer para encerrar a incorporação. Levando em consideração o prazo do planejamento geral da incorporação, nós vimos então dentro desse ciclo que o incorporador ele tem algumas atividades iniciais antes do registro de incorporação que levam em média entre 12 a 6 meses de duração. Nós vamos considerar, para efeito da nossa visão geral, o prazo de 6 meses, no qual ele faz a aquisição do terreno, a licença ambiental, a elaboração dos projetos, o alvará, tudo isso num prazo estimado de 6 meses. Após os 6 meses iniciais, o incorporador, iniciando-se a partir do registro de incorporação, ele tem um período de capitalização de 12 meses em média,
sendo 6 meses de um período de carência e mais 6 meses de revalidação. Iniciando-se a construção, nós temos aí um prazo médio de 18 meses, uma construção de prazo médio, totalizando um período já de 36 meses, em que ainda é facultado ao incorporador um atraso de obra de 6 meses. Estamos considerando ainda, nesse prazo de 6 meses de tolerância, que não aconteça o atraso, mas seja um prazo médio para que o incorporador faça alguns atos necessários à entrega do empreendimento, que é a ligação definitiva e entrega da estrutura de energia, de esgoto, de água, realize então o processo de habite-se e também faça a averbação da construção no cartório de imóveis e constitua o condomínio. Então, totalizando todo esse tempo, nós temos um prazo médio de 42 meses. 42 meses entre a escolha do terreno e a instituição do condomínio, com a entrega dos imóveis aos clientes. Cerca de 3 anos e meio. Então, dentro desse tempo, o incorporador ele deve ter ferramenta de gerenciamento que lhe permita realizar o controle e o monitoramento das entregas durante os prazos. E nesse longo período e desse ordenamento, são estabelecidas algumas sequências em etapas e atividades que lhe permita fazer a gestão de sua incorporação no tempo. Então, essas são as questões relacionadas ao cronograma de entrega. Nesse período que nós temos a visualização do ciclo de incorporação, o incorporador fará o levantamento dos ingressos dos recursos necessários para que ele consiga performar todas essas atividades, para contratar projetistas, para fazer a realização do alvará, para fazer o registro de incorporação, para realizar o lançamento e a promoção de vendas, pagamento de comissão de corretagem, para que ele realize a construção do empreendimento e todas as demais despesas. Esses recursos têm que ser levantados também nesse período do planejamento do cronograma. Então, além do cronograma, ele também terá que realizar um planejamento da execução do seu orçamento ao longo do tempo. Então, nesse período, é definido, então, também, além do cronograma, o orçamento definitivo e a viabilidade definitiva do empreendimento. Tendo em vista a importância do cronograma como uma ferramenta gerencial no processo de planejamento da incorporação, cabe aqui agora fazermos uma visão processual da montagem de um cronograma, que é a proposta de nosso curso. Então, sobre o cronograma do projeto, nos processos de montagem que nós devemos visualizar, a ideia de fazer uma estrutura analítica do trabalho que deve ser desenvolvido. Para montar essa estrutura analítica do trabalho, em primeiro ponto, nós devemos identificar as atividades que devem ser executadas. Para isso, inclusive, nós temos uma estrutura analítica do trabalho, que é bônus do nosso curso ao final, que serve como parâmetro para se montar um cronograma de atividade da incorporação imobiliária. Então, o primeiro ponto é: identifique as atividades. Depois que você identifica todas as atividades, os principais marcos de entregas relacionados a ela, defina então, como ponto 2, o sequenciamento das atividades em etapas, subetapas e atividades e tarefas. Então, ao longo dos passos, você vai ter etapas. Por exemplo, nós temos aí a etapa do desenvolvimento que nós estamos abordando aqui embaixo. Dentro da etapa do desenvolvimento, nós temos aí o projeto arquitetônico, é uma subetapa. Dentro da subetapa, nós temos contratação de arquiteto. Depois, entrega do estudo preliminar. Depois, entrega do anteprojeto. Ou seja, você estabelece as atividades, depois o sequenciamento das atividades em etapas, subetapas
e as atividades e tarefas que devem ser feitas para cumprir cada subetapa. Num terceiro ponto, uma vez que você já tenha identificado e sequenciado as atividades em forma de etapas, subetapas e atividades, você vai então estimar a duração das atividades e suas relações de dependência. Por exemplo, você definiu lá a contratação do arquiteto. Então, tempo de duração para contratar o arquiteto: 1 semana é o prazo que você estima para contratar e formalizar e colocar o arquiteto para trabalhar dentro do seu projeto. Depois, projeto preliminar. Então, você estabelece que lá ele terá 30 dias para entregar um estudo do projeto preliminar. Ou seja, você estabelece, então, as questões relacionadas à duração e também as questões relacionadas à dependência. Você não pode, por exemplo, colocar que o arquiteto entregará o projeto preliminar se antes ter o contratado. Você não pode colocar que o arquiteto vai entregar a você o projeto legal se antes ele não entregar a você o estudo preliminar. Então você define a atividade, o sequenciamento das atividades em forma de etapas, subetapas e as tarefas que devem ser cumpridas, a estimativa de duração dessas atividades e a relação de sequenciamento entre elas, de dependência. Eu só posso ter o RI quando tirar o alvará. Então, no meu cronograma, a atividade do alvará vem antes do RI. Então, esse tipo de relação é que nós estamos justamente construindo, que é conhecimento, habilidade e visão, justamente para que você entenda o mecanismo da incorporação e tenha a condição e a competência de montar um cronograma geral da sua incorporação. Então, são esses pontos relacionados ao cronograma que nós vimos na aula de hoje. Para, por fim, nós temos um exemplo de um cronograma que você monte como ferramenta, e aqui está colocado, por exemplo, a título de visão, como o primeiro marco, aí a licença ambiental. Depois, o alvará de terraplanagem e edificações. Repare que o alvará vem depois da licença ambiental. E em seguida, nós temos o registro de incorporação, que seu marco vem depois do alvará. Depois, em seguida, nós temos o lançamento e vendas, que só pode ser iniciada depois do registro de incorporação. Então, repare que aí que nós temos uma evolução, um sequenciamento, no qual é necessário entender a dependência de relação entre cada marco, entre cada atividade. E assim nós estimamos a duração das atividades e seu sequenciamento. Essa foi a proposta da aula de hoje. Espero que você tenha desenvolvido essa visão para poder montar um cronograma da incorporação. Até a próxima aula.